Eles tinham toda a razão para reclamar, tinha toda a razão para murmurar, falando, mas eu não devia estar preso aqui. O que eu fiz, gente? Eu estava pregando. A única coisa que eu fiz foi expulsar o demônio. Oh meu Deus, por que está acontecendo assim? Não, a Bíblia não registra nada disso. A Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, eu imagino Deus ouvindo aquele louvor. Porque, irmãos, louvar a Deus no momento que está tudo bem é muito fácil, né, irmão? A lata está cheia, o salário está caprichado, né? Está recebendo só elogio, a família está bem, está tudo bem, está tudo excelente. Aí é fácil. Foi promovido lá no emprego. Aí é fácil louvar a Deus. O difícil é você louvar a Deus na adversidade. É isso que exalta o nome do Senhor, isso que causa assim, uma certa surpresa em Deus, né? E Deus vai se agradar disso. Um louvor, alguém quando louva a Deus num estado de adversidade, eu creio que o efeito é muito maior. Amém. Não é verdade? E a Bíblia diz então que Deus envia então que um terremoto começa a tremer no cárcere e abriu todas as prisões, todas as portas foram abertas. Aleluia, porque Deus se agradou, porque o louvor ele liberta, irmãos. O louvor ele traz uma solução imediata. Eles estavam presos, Deus mandou o louvor, Deus mandou um terremoto para libertar os seus servos que estavam presos. O louvor, irmãos, ele muda situações. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem quer louvar a Deus mais agora, irmãos? Aleluia. Vamos colocar em prática isso, vamos adorar a Deus em circunstâncias difíceis, né? E eles louvaram a Deus, e a Bíblia diz que através daquele louvor veio uma libertação imediata para eles. Outra circunstância em que alguém louva a Deus, Josafá. Josafá estava na guerra. A Bíblia diz que os amonitas e os moabitas e metade da tribo de Seir, eles decidiram invadir Judá. Levaram os exércitos para invadir Judá. E chega então uma notícia para Josafá, que eles estavam chegando para invadir a cidade. E diz a Bíblia, irmãos, que quando a notícia chega, Josafá teve medo. Porque é normal ter medo. Numa situação dessa, se você for uma pessoa como um robô, ele não ter sentimento, ele vai ter medo mesmo. Então ter medo é normal, mas você pode ter medo, você tem que ter atitude. E o Josafá teve uma atitude. Qual foi a atitude que o Josafá teve? A Bíblia diz que ele começou a buscar o Senhor. Começou a adorar a Deus, começou a buscar o Senhor. Eu acho linda essa oração de Josafá, porque o Josafá, quando ele começa a buscar a Deus, ele começa essa oração com louvor. Vamos ler lá, irmãos. Só para os irmãos verem que interessante. Ele começa a louvar a Deus. Ele não chega diante de Deus e fala, Senhor, estão vindo aí, esse povo aí vai matar nós todo mundo, Senhor, o que eu vou fazer? Não. Ele começa a sua oração com louvor purinho, só louvando, exaltando a grandeza de Deus. Deixa eu ler aqui, diz assim, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estamos em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Ou seja, ele teve medo, mas ele teve atitude. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus de nossos pais. Nota a oração desse homem, irmãos, como que ele começa a louvar a Deus na sua oração. Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ora o louvor, porventura,
ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora é que ele começa a pedir. Primeiro ele louvou, exaltou a Deus. Então, irmãos, quando o problema vem, nós precisamos, antes de entrar em Deus pedindo socorro, nós precisamos exaltar e lembrar de quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos lembrar a grandeza de Deus. É o que Josafá fez, ele começou a exaltar a grandeza de Deus, começou a lembrar, aleluia, quem é o Deus que ele servia. E eu acredito, irmãos, que quando ele começa a pedir, ele já estava certo da vitória. Eu creio que ele já pensava assim, esse problema não é nada não, meu Deus é tremendo, ele é extraordinário, ele faz proezas, ele faz coisas grandes, Deus já deu tanta solução para nós, já deu tanta vitória, isso aí é apenas mais um que levantou para cair, aleluia. É isso, irmãos, que nós precisamos de fazer. Quando nós louvamos a Deus, nós temos a sensação, temos a condição de reconhecer a grandeza do nosso Deus. É como se caísse a nossa ficha. Não precisa ter medo, não. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso. O Deus que eu sigo não se recua diante de um probleminha desse. Agora imagine se Josafá fosse na presença de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia, ajuda nós. Vê esse povo correndo atrás de nós. É isso, Senhor? Não. Primeiro, ele louvou ao Senhor, colocou a Deus no seu lugar, a grandeza de Deus, para depois começar a apontar o problema. Aí no versículo 10 ele fala, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando viu da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força alguma a que ele se humilhe, né, irmãos? Não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, porém nós confiamos no Senhor. É o Senhor que vai nos dar livramento, é o Senhor que vai nos abençoar, o Senhor que vai nos dar graça, o Senhor que vai nos dar vitória. Aí o 13 fala assim, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar. E Jaziel disse, dai ouvidos a todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, a peleja não é vossa, então Deus assume a peleja para ele. Mas tudo começou com o quê? Com louvor. Com louvor. Começou com louvor e vai terminar com louvor. Quer ver? O texto diz, irmãos, e mais adiante, aí eu vou aqui para o versículo 19. E levantaram os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvar o seu Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Ao versículo 21, nota, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados. Saindo o que, irmãos? Saindo o que, irmãos? Saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs
pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém, irmãos? Então eu nunca vi uma coisa dessa. Qual o general que tem essa estratégia? Geralmente numa guerra vai primeiro a artilharia, não é isso? Artilharia. Os irmãos estão vendo que está tendo uma guerra aí, ó. A artilharia começa a bombardear o terreno, né? Depois vai a infantaria, vai os soldados naquela luta corpo a corpo, né? Geralmente todo o exército trabalha dessa forma. Mas o Senhor nosso Deus, Ele gosta de surpreender. Ao invés de colocar os armados na frente, Ele coloca os levitas. E os levitas vão na frente adorando a Deus, vão louvando, vão exaltando a grandeza de Deus. Aí quando eles louvavam, o texto diz que enquanto eles louvavam, o Senhor colocava emboscada diante dos seus inimigos e eles eram desbaratados. Por isso, baseado nessa palavra, irmãos, eu posso declarar e eu tenho convicção que enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está louvando a Deus, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando os seus filhos, Deus está visitando aqueles pelos quais você está intercedendo. Enquanto você louva, Deus está trabalhando em seu favor. Quem crê dessa maneira, levante a mão e adore a Deus e louve a Deus nessa noite, porque Deus está trabalhando em seu favor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Os irmãos, já percebemos que quando a gente chega na igreja, às vezes a gente chega até com uma certa preocupação por causa de alguém, da família e tudo, mas quando você chega aqui, você esquece. Não sei se isso acontece com os irmãos. A gente esquece. E a gente começa a adorar a Deus, começa a cantar, começa a louvar, né? Deus tira aqui da nossa mente, Ele assume essa situação. E nós estamos aqui adorando. Sabe por que isso acontece? Porque enquanto você louva aqui, Deus trabalha lá. Enquanto você louva aqui, Deus está operando lá. Deus está trabalhando. Deus está agindo em seu favor. Oh, glória a Deus. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena ir para a casa do Senhor, fazer a obra de Deus, interceder pelos nossos amados e buscar o Senhor. Aleluia. Agora uma outra coisa, irmãos, para nós terminarmos, né? Nós sabemos que tem um personagem da Bíblia que ele foi um dos que mais sofreu, que passou por um sofrimento mais intenso, sem ser Jesus, né? Quem é esse personagem? Jó passou por uma grande prova. Jó passou por uma grande prova. Eu quero ler aqui em Jó capítulo 1, versículo 1 e 2, 20 e 21 dezembro. Jó 1, 20 e 21, que diz assim: nós sabemos que Jó, ele passou por uma luta terrível. Jó perdeu casa, Jó perdeu todo o seu gado, Jó perdeu todos os seus bens, e como se não bastasse, Jó perdeu todos os seus filhos. Imagina a dor que esse homem sentiu. E quando ele achou que tinha saúde, Satanás compareceu diante de Deus e Deus louvou a Jó, elogiou a Jó perante Satanás, e ele falou assim: mas também, com tudo que ele tem, né, com aquela saúde que ele tem, só toca na pele dele, vamos ver se ele não blasfema contra ti. E Deus falou: então pode tocar. Pode tocar também a saúde dele. Então Jó foi tirado dele tudo, mas Jó ainda tinha saúde. Mas aí então Deus permite que Jó seja tocado na sua saúde. E a Bíblia diz que Satanás feriu a Jó de úlceras da ponta do pé até o alto da cabeça, de modo que ele tinha que rapar com caco de telha, de tanto sofrimento que tinha. Então Jó estava numa situação que ele tinha toda a razão para reclamar e para murmurar. Mas aqui no versículo 20, eu acredito, irmãos, que eu imagino até o inferno inteiro esperando Jó blasfemar. Talvez estava na hora do inferno inteiro, Satanás e os seus demônios dar um brado de vitória. Agora ele vai blasfemar. O homem perdeu casa, o homem perdeu seus bens, o homem perdeu
os filhos todos, o homem perdeu tudo, o homem nem saúde tem mais. Agora ele blasfema. Mas a Bíblia diz, no versículo 20 e 21, fala assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou à terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o Deus e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ô irmãos, quando ele falou assim, é como se ele tivesse dado um soco dentro do olho que esse demônio tudo. Destruiu aqueles demônios quando ele, ao invés de blasfemar, ao invés de reclamar, Jó prostrou e adorou a Deus, e elogiou a Deus. Ele disse, adorou a Deus, louvando da seguinte forma: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não existe arma tão poderosa como essa. Não tem demônio que pode suportar o louvor do crente, principalmente o crente que está passando pela prova, e os demônios todos esperando ele reclamar, esperando ele murmurar, mas ele, da sua boca não sai reclamação, da sua boca não sai murmuração, mas da sua boca sai louvores de exaltações a Deus. Aleluia. Ele vai exaltar, ele vai glorificar. A alma está doendo, aleluia, ele está doendo, ele está sofrendo, mas ele está adorando a Deus, porque ele sabe que há poder no louvor, que quando nós louvamos, a presença de Deus se manifesta e a vitória de Deus se concretiza no mundo espiritual. Aleluia! Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, não deixe o inimigo tomar o seu privilégio de adorar. Não deixe ele te roubar esse desejo de louvar. Aleluia. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o desejo de louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, olha para dentro do olho, da bolota do olho dessa pessoa e fala assim: não perca o desejo de adorar. Jamais perca o desejo de louvar. Aleluia. Abra sua boca e louve nas circunstâncias mais adversas, porque você vai, é como você dá nocautear um demônio quando você agir dessa maneira, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos adotar esse costume todos os dias da nossa vida, irmãos. Aleluia. Ainda tem Gideão, né? Os irmãos sabem porque ele venceu aquela guerra com os 300. Ainda tem Josué, que ele venceu aquela guerra gritando, louvando ao Senhor, rodeando a cidade. Existem muitas partes da Bíblia que nos ensina a louvar e adorar o Senhor nas circunstâncias mais adversas da nossa vida. Amém? Deixa eu cantar alguém aqui para tirar oferta, hein, meu irmão? 432.